capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo. O Cristo Consolador. Eu vou começar fazendo uma pergunta, porque era uma pergunta que eu me fazia quando ainda começava ingressando na doutrina espírita, quando me foi apresentado esse Jesus a qual eu procuro conhecê-lo hoje, e acredito que cada um de vocês também, de um espírito muito elevado. Um espírito que transcende a nossa capacidade de raciocínio e de pensamento, e em esferas superiores com certeza reside, e de onde está, olha por cada um de nós. Eu ficava imaginando o seguinte: se Jesus, como a doutrina espírita nos fala, é o nosso irmão maior, é aquele que, em 3 oportunidades, segundo nos contam os espíritos, se aproximou da Terra em reuniões com outros dos seus ministros para dar um direcionamento à humanidade que estava surgindo, eu ficava me imaginando, quando eu fui criado, individualizado, em espírito, Jesus já estava no comando de tudo isso. A pergunta é: qual é a idade do Cristo? Vocês já pararam para pensar nisso? Se não a idade cronológica, se perguntar para nós aqui, qual a sua idade? 40, 50? Alguns vão mentir para menos, com certeza, eu, por exemplo. Mas qual a idade dele? Se a Terra foi formada há quantos bilhões de anos? 6 bilhões de anos, é isso? 4,5? 4,5 bilhões de anos. Ele já estava ali na condição de Cristo, de espírito superior, o mais puro que a humanidade conhece. Ele já era o Cristo, e nós estávamos saindo da mão do Criador. Qual a idade cronológica dele? É só uma curiosidade que eu tive por muito tempo, mas que hoje, sabendo que um dia nós, cada um de nós também vamos adquirir essa capacidade de ser um Cristo. O que quer dizer a idade, então? O que vale pensar é que, nessa época, nesse período em que nós fomos individualizados, já havia alguém, um espírito muito mais superior do que nós, e que olha por cada um de nós até os dias de hoje. Quando ele, em espírito, conecta-se com Deus e entende o seu pensamento, e forma esse orbe todo, para que aqui viesse estar acoplando, acomodando a criação humana, nós, espíritos, qual a grandeza desse espírito? Nós ainda não temos total consciência disso. Lá, há 4 bilhões e meio de anos atrás, ele, Jesus, já era considerado então o nosso irmão maior. Pois ele também é uma criação divina. Foi saído do mesmo Pai a qual nós também fomos, de Deus. Aí eu faço uma coisa assim para nós pensar um pouco. Se ele é o nosso irmão maior, será que foi por isso que ele falou: vinde a mim, vós que estáis sobrecarregados, e eu vos aliviarei? Nós que somos um pouquinho mais antigo, não tanto, né? Mas se nos reportarmos às famílias terrenas, vocês vão lembrar disso, com certeza. No tempo das nossas escolas, dos nossos estudos, as famílias antigamente elas eram formadas pelo pai, pela mãe, e por pelo menos, no mínimo 6 filhos, 8, 10, 12, quando não mais ainda. Não é isso? Hoje as famílias elas se reduziram, se enxugaram, a ponto de ter o pai, a mãe, 1 filho ou 2, máximo já extrapolando um pouquinho, 3, algumas se extrapolam um pouquinho mais, mas não é tão comum mais como era antigamente. E aí, os historiadores dizem, os pesquisadores dizem que havia alguns motivos para essas famílias serem grandes. Ou eram de famílias que trabalhavam na lavoura,
e precisavam de mão de obra para que tocassem as suas terras, a sua lavoura, o seu plantio, então faziam-se filhos. Ou então eram aqueles que dominavam essas famílias nos seus afazeres, os mais apoderados, os mais endinheirados, que tinham grande quantidade de filhos, para que cada um deles administrasse alguma coisa a respeito da família. Então isso era pensado. Ou então ainda tinha a falta de controle de natalidade, que também ainda existe até os dias de hoje. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, que nessas famílias maiores, ou se tiver algum caso também aqui, no meu, por exemplo, me coloco como exemplo, onde era dado ao filho mais velho a capacidade, a condição, a responsabilidade de estar auxiliando os menores. Não era assim que funcionava? Geralmente o mais velho, o filho mais velho, tinha a responsabilidade de socorrer os menores quando esses tinham alguma dificuldade. Então, antes de que o problema, a dificuldade chegasse ao pai ou à mãe, passava primeiro pelo mais velho. E esse, então, que tinha mais experiência por ter mais idade, tinha condição de orientar, ensinar, cortar algumas aparas, algumas arestas, direcionar. E quando ele não conseguia fazer isso, aí então sim, era levado aos pais. A doutrina espírita não nos ensina que Jesus é o nosso irmão maior? Então será que não é por isso que ele diz aqui, vinde a mim, vós que estáis sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Olha a ligação de uma coisa com outra. Pode ser coisa da minha mente, da minha cabeça, que eu mesmo criei, mas eu vejo uma conexão muito grande nisso. Pois se naquele tempo, nós aqui encarnados, quando nós tínhamos alguma dificuldade, nós recorríamos aos nossos irmãos mais velhos, como ainda algumas famílias fazem até hoje. Quantas vezes eu não recorri ao meu irmão? Geralmente era para me emprestar dinheiro, mas ele nunca tinha, né? Se da mesma forma em que nós recorremos aos nossos irmãos mais velhos, por que então que nós não podemos recorrer ao nosso irmão mais velho, Jesus? E o que ele fala? Que ele aliviaria. Ele chama para ele a responsabilidade não de tirar todo o peso das nossas costas, de resolver todos os nossos problemas por nós, pois isso nem mesmo os nossos irmãos faziam. Quantas vezes eu não chegava, pedia dinheiro emprestado e falava, não tenho, mesmo que ele tivesse. Pois sabia que se fizesse a minha vontade, eu provavelmente tombaria de novo. Faria outra dívida. Ele fazia o que então? Ele aliviaria. Ele daria o conselho, a orientação para que eu não mais entrasse em dívidas a qual eu não podia sair depois. Não conseguiria sair sozinho depois. Eu acho que esses nossos irmãos mais velhos, se somos nós nos baseamos no Cristo. Porque ele já falou isso. Ele não falou que ele iria tirar o peso das nossas dores. Ele só falou que ele iria aliviar. E como que é feito esse alívio? Ele continua na frase, no seu ensinamento aqui, que é escrito por Mateus, o escrivão da turma, né? Ele fala, tomai de mim o meu jugo sobre vós e aprendei comigo, que sou humilde e brando de coração. Tomai o meu jugo, o meu fardo, que é leve, e o meu jugo, que é suave. Para que nós encontrássemos esse alívio a qual Jesus estava dizendo, havia uma condição, há uma condição, da observância dessas leis que regem todo o universo. Nada fica fora da lei que não tenha que ser corrigido. E nós, muitas vezes, fazemos o contrário, infligimos essas leis, e a correção, ela vem de alguma forma que acaba fazendo com que cada um de nós tomemos
o jugo muito pesado. Mas quando nós entregamos esse jugo para aqueles que não sabem, é uma peça que vai no lombo do animal, onde a pessoa o controla. É um negócio de madeira que ia nos bois antigamente. Então, vai para a direita, puxava para cá, para a esquerda, para lá. Então, tinha alguém no comando. Se nós entregarmos esse nosso jugo, nós tomarmos o jugo de Jesus para nós e deixarmos que Ele nos guie os passos, com certeza, observando o que Ele nos pede, esse fardo ao qual Ele fala aqui se torna assim, então, leve, suave. Pois os enfrentamentos nós iremos ter que fazer. Pois é da lei, que é imutável, que não muda. O que muda, as leis divinas, elas são imutáveis. O que muda são as nossas leis, aquela que nós criamos para nós. O que é hoje, amanhã já não é mais. E o que vai ser amanhã, depois de amanhã, já também não vale mais. A observância da sua lei é uma só. Quando, desse período em que nós saímos das mãos do Criador e fomos colocados em um caminho onde nós podíamos fazer as nossas escolhas e essas leis foram plantadas na nossa consciência, juntas, Ele não deixou que isso viesse a ser um caminho pedregoso. Orientou, deu a condição de nós fazermos a nossa escolha. Enviou os seus emissários para nos alertar. Muitos vieram antes dele, até mesmo alertar da vinda dele próprio. E quando a humanidade já estava saturada de sofrimento, de dor, e era necessário agora botar uma nova rédea, um novo caminho a ser seguido, dar uma puxadinha daqui ou outra ajuste dali no jugo, no controle, Ele próprio, o governador espiritual da terra, o Consolador, Ele próprio toma-se de um corpo físico, se reveste de um corpo físico e vem estar encarnando conosco em uma única vez. Nós todos já estivemos aqui várias existências. Jesus apenas uma vez. Essa foi a segunda reunião que existiu na espiritualidade, onde Emmanuel conta isso, se eu não me engano, acho que no livro A Caminho da Luz. Que ele viria agora ele viria agora fazer cumprir as leis a qual o homem já tinha o conhecimento. Nós não recebemos das mãos de Moisés, né, aquela tábua com os 10 mandamentos, as 10 leis primordiais, primárias, né, onde Deus, em toda a sua bondade, em toda a sua onipotência, escreve nas tábuas ali, e Moisés segura aquilo e leva para o povo. Jesus não veio derrogar essas leis. Muito pelo contrário, ele veio dar cumprimento a essas leis. E assim como havia já outros profetas, outras predições que haviam dito que viria um Messias, que viria alguém que iria restaurar todas as leis, alguns começaram a achar que teria que ser uma pessoa forte. Eu digo de corpo físico. Uma pessoa severa, que viesse com a espada e o fogo. Fazer os ajustes necessários para que todo o mal que nós mesmos praticamos fosse eliminado e começasse uma nova fase do zero. E ele veio. E ele veio. Não como foi esperado por essas pessoas. Veio simples, veio humilde, veio brando, como ele mesmo fala, de coração, humilde de coração. Quando todos esperavam um legislador severo, vem um espírito de bondade. Quando todos esperavam pela força um rei que viesse, talvez vestido de ouro, com as roupas mais
caras e mais luxuosas que existem, vem justamente em Nazareno. E ele veio. Ele veio simples, humilde, como ele mesmo diz em algumas passagens, muitas vezes não tinha onde encostar a sua cabeça para dormir, mas ele conseguiu, durante esse seu período, fazer valer, agora de uma outra forma mais ampla, mais compreendida pela humanidade, as leis a qual Moisés tinha dado início, onde toda essa lei ele simplifica em uma única. A lei de amor, de justiça e de caridade. Ah, quando ele fala isso, como é que será que foi? Será que nós estávamos ali e ouvimos quando ele disse de amor? Ele só veio alertar a nós novamente de que somos criaturas infinitas. Sois deuses, ele nos disse. Podereis fazer o que eu faço e muito mais. Se nós somos deuses, então nós somos imortais. E nós fomos então criados para quê? Para sermos felizes. Mas só vamos alcançar a nossa felicidade quando nós compreendemos, entendemos e praticarmos essa lei a qual ele resumiu todas elas, simplificou todas elas em uma única, que é essa que eu falei: amor, justiça e caridade. Não existe justiça se não houver amor. Não existe caridade se não houver amor. Amar, ele simplifica ainda, exemplificando, naquela frase: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Ame. Não pergunte o porquê, quem é, quem foi, qual a condição que tem, o que fez, o que praticou, o que deixou de praticar. Simplesmente ame. Compreenda que o amor é a ferramenta necessária para que vós sejais felizes. Que é esse o objetivo de cada um de nós, das nossas existências. Em cada uma delas nós vamos tentando praticar um pouquinho mais desse amor que ainda é uma centelha muito pequena dentro de nós, mas latente. E que nós devemos deixar expandir. Compreendendo que justiça, amor, justiça e caridade é compreender que se as leis divinas são imutáveis, são eternas, elas não existem, como se diz uma frase muito dita dentro da doutrina espírita: existe injustiça, mas não existem injustiçados. Precisamos compreender isso. Porque se nós somos herdeiros de nós mesmos, como também a doutrina espírita nos ensina, nós somos aquilo que nós plantamos no passado. Simplesmente estamos colhendo hoje aquilo que nós regamos, aquilo que nós jogamos em solo fértil dentro de nós mesmos e agora está brotando, dando flores e dando frutos. E esses frutos podem ser positivos ou negativos, podem causar dor ou alegria. Quando causa-nos dor, é ao Cristo a qual eu devo recorrer. E compreender que se sofro hoje, é decorrência não de uma justiça divina que impõe o castigo, pois esse Deus tirano já não existe mais. Mas se eu sofro hoje é porque a consequência de atos meu cometido, se não nessa existência, em outras, agora está reverberando em mim. Então eu sou, não gostaria de usar essa frase, essa palavra, o culpado dos meus próprios sofrimentos. Ou melhor, então, vamos trocar a culpa por responsável. Ninguém é responsável pelo erro do outro. Ninguém é responsável pelas minhas faltas, a não ser eu mesmo. Como costumo às vezes brincar, já me ouviram falar isso aqui, ninguém paga a minha dívida por mim. Se for assim, se alguém quiser, eu tenho um carnê da Casa Bahia lá de uma televisão que eu comprei. Se vocês quiserem, eu posso trazer. Aliás, não é nem carnê, é boleto. Mais chique, né? E a caridade?
Se não existe amor, não existe justiça. E também não vai existir o quê? Caridade. A caridade, ela está relacionada também a uma outra lei ligada ao amor, que é a lei do trabalho. Para se fazer caridade, não basta apenas doar aquilo que eu tenho. É necessário eu fazer para mim primeiro aquilo que eu preciso fazer, que eu não tenho, adquirir para mim, para depois então, com aquilo que eu obtive, poder auxiliar o outro. Pois se nós somos uma família, nós somos uma irmandade, estamos todos ligados espiritualmente um com o outro. O que é que nós vamos esperar se o outro não consegue fazer aquilo que lhe cabe? Iremos deixar para trás? E vamos seguir em frente. Esse aí não tem jeito mesmo. Já ouviram essa frase? Ah, já falei tantas vezes, não vou falar mais não. Não adianta. Pau que nasce torto, morre torto. Ou vira lenha na fogueira. A caridade primeiro, ela começa em nós. Eu não digo da caridade material. Aquela de você pôr a mão no bolso e doar uma nota de dinheiro. Ou abrir a sua despensa e doar 1 quilo de alimento. Essa é a mais fácil de fazer. A caridade a qual Jesus ensina aqui é o trabalho de renovação de nós mesmos. Vencendo, lutando com nós mesmos para entendermos que nós somos espíritos, como eu falei, imortais e que ainda estamos nos primeiros passinhos da nossa existência. Mal saímos do berço. É necessário ainda que fôssemos amparados por alguém, pois os primeiros passos, olha a criança andando aqui agora, os primeiros passos são vacilantes, e no primeiro descuido, tomba. É necessário que tenha uma mão amiga, fraterna do lado, que coloque ela de pé novamente, dê um tapinha, não foi nada, vá de novo, e nós saímos outra vez. Até o momento, então, que nós, com as nossas próprias energias, com as nossas próprias forças, nós tenhamos a condição de andarmos e estender a mão para aquele que não consegue. Esse é o maior trabalho de caridade. Buscar recursos em nós mesmos para vencer, principalmente, 2 coisas. Orgulho e egoísmo. As 2 maiores chagas da humanidade. Que atrasam todo o progresso de cada um dos seres humanos, que assim, dos homens que as mantêm, que as alimentam dentro deles. Trabalhar com Deus, trabalhar com Jesus, é ser caridoso, é ser bondoso, é ser brando, é ser pacífico, mas tendo a certeza, a fé de que se nós assim fizermos, com esforço nosso próprio, esse amparo que nos coloca em pé, cada vez que nós nos tombamos, ele não falta. Esse é o verbo da frase, aliviarei. Ele não disse, irei retirar. Eu retirarei todas as suas dores. Nós chegamos com as nossas dores, com os nossos males, com as nossas angústias, 2 sacos desse tamanho que botamos na frente de Jesus. Olha as minhas tormentas todas aqui. Não tem problema, isso eu soluciono. Pronto, você está zerado. Agora você não tem mais nada, pode continuar a sua vida. E nós vamos fazer o quê? Vamos passar na porta. Vou pegar mais 2 saquinhos só por garantia. E logo, logo esses 2 sacos vão estar cheios novamente. Ou seja, se nós não vencermos a nós mesmos, vamos continuar angariando fundos para a nossa própria derrota. Eu li, acho que uns 15 dias atrás, um livrinho de Chico Xavier, que a maioria dos livros do Chico foram todas de psicografias, né? A gente conhece que Chico lá, né, fez aquele monte de psicografia. Mas tem um ou 2 livros que as mensagens contidas neles não são psicografias, são psicofonias. E tem se eu não me engano, chama Mensagens Psicofônicas esse livro. Tem uma mensagem ali, que é de um espírito chamado Bittencourt.
que quando encarnado, ele era um grande médium. Médium de cura. Fazia cirurgias espirituais. Voltava, retornava à saúde às pessoas. E quando ele desencarna, na espiritualidade, ele é recebido por quem? Por aqueles a qual ele, em terra, encarnado, auxiliou de alguma forma através de alguma cirurgia. Mas algo chamou a atenção, que nem todos aqueles que ele havia curado através das cirurgias estavam curados. Alguns que ele curou a visão ainda não enxergavam direito. Outro que puxava da perna, continuava a puxar da perna ainda. E ele, indignado com aquilo, né, intrigado com aquilo, ele pergunta, mas por que isso? Porque você curou a carne, o corpo, mas o espírito é quem necessitava da cura. Esse não foi curado. E você não tinha essa capacidade. A capacidade de cura do espírito é dele próprio. É fazendo justamente essa transformação dentro de cada um para que a saúde ela venha de dentro para fora, do espírito para a carne e não da carne para o espírito. Se não me engano, para aqueles que assistiram The Chosen, né? Todo mundo assistiu, né? Não tinha um discípulo lá que arrastava a perninha assim? Tiago Menor? É esse? E o que ele pede para Jesus? Senhor, curou tanta gente. Puxa vida, olha eu aqui. E Jesus não o cura. Ele alivia. Porque sabia que aquilo que aquele espírito enfrentava, Tiago, era o necessário para que ele, com o seu trabalho, com a sua aceitação, entendesse a justiça de Deus e praticasse a caridade para com ele mesmo de continuar assim ainda, trabalhando. Ele poderia muito bem falar assim, tá bom, você não vai me curar? Não vou mais te ajudar, tchau, vou embora. Não, mesmo assim, ele com o seu cajadinho, né? Onde Jesus ia, ele estava atrás. Me excedi um pouco, né? Mas eu não posso deixar de contar isso. Emmanuel tem um livro chamado Encontro Marcado. Um livro muito bonito. Tem aqui na livraria, se vocês quiserem pegar para ler. São histórias, contos que ele... lições que ele passa. E tem uma que chama Cooperação com Deus. Se eu não me engano, é o primeiro capítulo desse livro. Ele fala assim, que o trabalho para que nós alcancemos todas essas condições de amar, ser justo, ser caridoso, ser bom, ser humilde, o trabalho é incessante. E cada vez que você se coloca na vontade, com a ação de fazer algo para modificar isso, Deus confia em você, ouve as suas preces. Quando você pede em prece, Senhor, já ouviram isso? Senhor, fazei com que eu seja o instrumento da vossa paz. Onde eu estiver isso, leve aquilo, que eu tiver... Né? São Francisco de Assis, eu não sei a oração dele certinha, mas é mais ou menos isso, né? Que eu leve isso onde eu tiver aquilo, fazei de mim isso para mim fazer aquilo. Nós pedimos isso, né? É tão bonito. Mas alguém aqui quer ter a vida de Francisco de Assis? Não. Então, o trabalho é dado para cada um de nós de acordo com a nossa capacidade. Com a nossa capacidade de carregarmos as nossas cruzes. E quando o trabalho se apresenta para nós, ou nós damos as costas, ou nós fingimos de morto, não estou vendo, ou então nós, isso não quero. Isso não quero. Você quer trabalhar dentro de uma casa espírita? Quero. O que você quer fazer lá dentro da casa espírita? Eu quero, sei lá, trabalhar numa sala de tarefa, de passe. Ora, então você tem que trabalhar, você tem que estudar, você tem que... Não, mas eu quero já ir direto lá. Um passo de cada vez. Emmanuel diz o seguinte, pai e mãe, o que seria daqueles filhos
com maior dificuldade de relacionamento, de convivência, se a cada um de nós fosse dado somente os anjinhos? O que seria daqueles espíritos revoltados que vêm à luz da vida, da encarnação, trazendo essas dificuldades? O que seriam deles, então, se não tivesse pais disponíveis a abraçá-los e acolhê-los? Professores, educadores, o que seriam daqueles discípulos, alunos, com dificuldade de raciocínio e de entendimento? Que não tivessem uma dicção perfeita? Seriam jogados para um lado? Não seria dada a oportunidade de estudo, de ensino? Se só tivesse aqueles inteligentes, aqueles que se sobressaem, que antes mesmo de você fazer a pergunta, eles já vêm com a resposta. Eu até marquei o nome de um aluno aqui que eu tinha, um tal de Enzo. O bicho era um capiroto. Né? Enzo, terrível, né? Quando fala Enzo, os professores até tremem, né? É cruel. Você é professora, né? E o Enzo não é ruim, não é daqueles atentado? O que seria de nós, então, se não existisse Enzo? Só existisse Mateus, né? O que seria, então, desses aí? Esses são aqueles que Deus coloca para nós, para que nós trabalhemos com eles. Para que nós nos aceitemos com eles. Dirigentes, supervisores, políticos. O que seria se nós só tivéssemos a visão de dias bons, de dias claros, onde que, se nós fôssemos, por exemplo, prefeito de uma grande cidade, só dias ensolarados, o vento ameno, mas esquecendo-se daqueles dias onde que a tormenta vem, a chuva, e leva tudo embora e inunda toda a cidade, e a cobrança vem sobre nós. O que seria disso? Se Deus não desse essa oportunidade para que nós também olhássemos para esse lado e trabalhássemos isso. Dirigentes espíritas, aí Emmanuel já puxa a nossa orelha. O que seria de nós se só esperássemos os aplausos do final de uma atividade ou de uma tarefa ou de um trabalho bem executado? O que seria daqueles que chegam dentro da doutrina espírita sem muitas vezes terem a condição de estarem aqui, de se locomoverem lá, porque ou moram longe. Mas é muito longe, não dá para mim ir todos os dias, mas quando eu vou, eu estou lá, de corpo e de alma. Tem pessoas que vêm de longe aqui. E uma vez ainda, algumas vezes, né? Algumas pessoas entram em contato e me falam assim, mas você é muito longe. Tudo bem, temos casas espíritas mais próximas de você. Frequente esta ou aquela outra, orienta-se essas pessoas. E depois de um tempo você fica falando, você descobre, está indo? Não. Por quê? Porque é trabalhoso demais. Dá trabalho ser espírita, gente. É uma cobrança dentro de nós mesmos constante. Mas é bem fazeja. Se nós, em nosso trabalho de buscar o consolo para nós mesmos, através de Jesus que nos orienta para buscá-lo, se nós confiarmos, tivermos a fé em Deus que nós podemos fazer isso, igualmente, isso é Emmanuel que fala, não sou eu, igualmente Deus confia em você e te coloca nas mais diversas situações que você tenha condição de enfrentar, de vencer, de trabalhar e principalmente de aprender. Rogamos a Deus, Senhor, dai-me paciência, e aparecem as piores situações na minha frente. Senhor, me dá saúde, vem as doenças. Senhor, me dá... Pare de pedir isso. Peça, Senhor, dai-me discernimento para que eu entenda o que é necessário para mim, para que eu possa compreender que Jesus, o Consolador, a qual nós temos por base e referência, há 2000 anos atrás esteve aqui conosco e nos orientou a buscá-lo toda vez que nós estivéssemos o quê?
sobrecarregados. Eu acredito que nós todos estamos sobrecarregados, porque nós vamos juntando esses tesouros que nos sobrecarregam. Se Ele pede para que nós nos voltemos a Ele, façamos isso, observando tudo isso que Ele trouxe de ensinamento, de lição, de orientação, e que perduram até os dias de hoje. E ainda, Ele ainda disse mais ainda nesse trecho: enviarei um outro Consolador no tempo certo. Um outro, quer dizer então que Ele não havia dito tudo, era necessário que outro viesse para dar continuidade no que Ele disse. O Espiritismo. Nós temos a chave em nossas mãos. Basta que cada um observe e coloque em prática, aceitando, compreendendo, praticando as leis que o seu jugo é imposto sobre nós. Muita paz a todos.